Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast em que aqui há jovens que adoram a Deus, aqui há jovens que querem conhecer mais do coração do Pai e que querem também perceber mais como é que a sua igreja é. Então, se tu és um desses jovens, fica aqui até ao final deste podcast, que temos a certeza que vais ser muito abençoado e, para além disso, envia este podcast para outras pessoas, para que também possam ser abençoadas. Não apenas este episódio, que é bastante especial, mas também outros que já possas ter visto até hoje. Ajuda-nos também a fazer algo bom disto. Tu também és parte disto. Então, ajuda-nos dessa maneira. Podes seguir-nos também, tanto aqui como também na página da nossa igreja e ficar sempre a par de tudo aquilo que nós fazemos, pois este é o podcast que a gente faz para ti, que é jovem, que queres descobrir mais acerca da tua identidade e que queres saber quem Deus é na tua vida para também saberes demonstrar aos outros o que Deus tem para a vida deles. Então, neste episódio, fica atento porque vamos falar sobre tópicos bastante interessantes para a tua vida e para aqueles que te rodeiam. Sim, hoje neste podcast nós temos um convidado muito especial que é o pastor Fabiano Ribeiro. Ele veio lá de São José dos Campos, da Igreja da Cidade, e ele veio nos abençoar aqui também para a nossa conferência. É verdade. Ele é escritor de alguns livros também, e neste podcast vamos nos focar em dois destes livros, que são Paternidade Bem Resolvida e Escolha Ser Filho. Mais para a frente no podcast vocês vão saber mais, então agora queria que tu te apresentasses. Bom demais, hein? Alex e Lucas, essa dupla aí sensacional. Obrigado aí por você estar com a gente e que mais pessoas possam ver esse podcast. Você pode aí mandar o link, é muito bom tudo que está sendo construído aqui. É isso aí, a gente ama Jesus, ama a igreja dele, né? É muito bom estar aqui. Então eu sou de São José dos Campos mesmo, fica 50 minutos de São Paulo, Brasil. E é uma honra estar aqui na MCI. Estou com a minha esposa, a Vivian também é pastora da Igreja da Cidade. Nós estamos já há mais de 20 anos junto com o pastor Carlito Paz, que é o líder sênior, junto com a pastora Leila Paz. E temos também no nosso time de liderança da igreja o Marcos Madaleno, que já falou aqui no podcast, com a sua esposa. Nosso primeiro convidado. O Marcos é sensacional, nosso líder de jovens, junto com a sua esposa Mariana. E somos pastores líderes, servimos a igreja com muita paixão. Eu comecei como pastor de crianças na Igreja da Cidade, fui tramitando e crescendo na liderança. E também hoje ajudo a liderar as igrejas da cidade, que são 27 igrejas com a Igreja da Cidade em São José dos Campos, né? Então tem sido especial demais essa aventura e o que está muito no coração de Deus, que é reproduzir igrejas, né? Plantar igrejas, e a gente tenta plantar igrejas não de qualquer jeito, não abrirmos igrejas por abrir, né? O nosso foco é ganhar pessoas que não têm Jesus e que não têm igreja, mas a gente costuma dizer que a gente envia filhos. Então são filhos enviados como flechas para que levem o nosso DNA. A gente tem uma fala na nossa igreja que a gente não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja saudável. Então, se eu quero replicar o meu ecossistema, eu preciso enviar alguém que tem o DNA. Então, esse assunto aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre paternidade tem a ver também com o nosso sucesso em implantação de igrejas, porque a gente tem trabalhado assim, que é a base de tudo, como você falou no início, que é a identidade. Como pastor consagrado ao Senhor, ungido ao ministério, eu fiz 20 anos agora, dia 19 de outubro, mas sempre fui dessa igreja. Tenho 49 anos, sempre fui dessa igreja, e é uma alegria imensa permanecer no mesmo lugar. Há uma graça aí, né, de permanecer no mesmo lugar. Lógico que não é só competência minha, é a ação de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas é muito lindo você construir uma história em um mesmo ambiente. As raízes vão se aprofundando e você fica ali o tempo necessário para ver as mudanças significativas. E hoje é tão lindo ver tudo o que aconteceu, porque quando o pastor Carlito chegou em nossa igreja, em meados de 2000, nós éramos, não é tudo isso, o pastor Carlito sempre diz, né? A gente não é preso aos números, mas os números são importantes. Né? A gente não idolatra os números, mas os números dizem muito. E quando ele assumiu a nossa igreja, nós éramos 600, 700 pessoas, e hoje nós somos mais de 26 mil membros. Né? Então, e você olha, não é uma igreja desconectada, não é um grupo de pessoas com objetivos específicos, não é um grupo de pessoas
voltadas para uma celebração apenas, cultos, mas uma família para pertencer, onde as pessoas entendem que fazem parte de uma visão e querem contribuir para tal. Então, é especial, basicamente é isso. Eu tenho 2 filhas, a Rachel e a Giovana, e elas também são bem engajadas. Atualmente, hoje, a Rachel com o Elton, que já esteve aqui. Já, a gente já o conheceu. O Elton, eles estão liderando os adolescentes em São José dos Campos. E quem lidera uma faixa etária em São José dos Campos é a cobertura espiritual para todas as outras igrejas. É como se fosse São José a sede, né? Então, eles têm líderes de adolescentes nas outras igrejas, que também estão atrelados, ligados ao pastor da igreja local, mas também debaixo da cobertura dos líderes adolescentes de São José dos Campos. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, é um grupo bastante intenso, e estão trabalhando muito, mas é muito lindo. E eles vão mudar o nome do ministério, vai ser sério? Agora, e a expectativa é muito grande, né? Então vai ser muito bom, o ministério está indo muito bem, a gente sabe o desafio que é liderar os adolescentes, tem muito a ver com esse assunto aqui também. Pois é. E já falei bastante, agora com vocês aí. Não, é mesmo muito verdade, até aquilo que estavas a falar, que este tema da paternidade é muito importante para os jovens e adolescentes, porque ainda para mais em Portugal, percebe-se que o contexto é muito de filhos que têm os pais divorciados, em que, ou então têm os pais dentro de casa, mas os pais não são presentes. Então, de certa maneira, existe sempre essa questão do divórcio, né? Porque até o divórcio da atenção existe. Então, isso afeta muito a maneira até às vezes que os adolescentes e que os jovens se posicionam dentro da igreja ou estão dentro da igreja. Então, gostávamos também que desses um bocado essa introdução ao tema da paternidade, como isso é importante, não somente a gente descobrir de pequeninos, mas às vezes, lá está, tem jovens que já estão aqui há anos na igreja, mas que ainda não se sentem amados por um pai. Então, como é que um jovem pode descobrir, afinal eu tenho um pai que cuida de mim, isso é importante eu saber isso. Alex, eu aprendi o seguinte, Jesus veio resgatar um planeta de órfãos. Onde tudo começou, né? É importante, né? Onde tudo começou. Começou com uma criatura, um ser espiritual chamado Lúcifer, de alta patente e influência no céu. Ele se rebela com o seu Criador. Ele vira as costas para o seu Criador. Um tipo de pai, ok? A partir daí, ele arregimenta. Olha como o assunto orfandade é surreal. Ele consegue, num ambiente perfeito, convencer 1/3 dos seres espirituais, os anjos, para que virassem as costas para o seu pai, o seu Criador. Eles são expulsos do céu, porque o céu não é lugar de orfandade. Pega essa aí, né? O céu não é um lugar de orfandade. Então, quem tem Jesus recebeu o céu dentro de si. O céu não é só um lugar, o céu é uma pessoa. Então, o céu não é possível existir ao mesmo tempo céu, ou não deveria, e orfandade. Então, isso é muito importante. Então, a partir de hoje, daquele momento, e que se reflete no hoje, a agenda agora não é mais Lúcifer, é Satanás, é diabo, é serpente, é o adversário, são os nomes que Satanás recebe. A partir desse tempo, ele só tem uma agenda. E começa ali essa problemática toda no Éden. Ele só tem uma agenda, colocar a orfandade no coração da humanidade. Quando a serpente, possuída pelo diabo, fala com Eva, ela está trazendo dúvida no coração de Eva em relação às intenções do Criador, do Pai. Ela está tentando replicar alguém como ela, serpente ou o próprio diabo. Então, a tentação basicamente é fazer com que a humanidade se desconecte do Pai, duvidando das suas intenções. O que a serpente foi trabalhando? Olha, Deus está retendo algo. A orfandade acha que Deus está retendo algo. A orfandade tem o pensamento assim, por que com as pessoas acontece de um jeito, comigo de outro jeito? A orfandade tem sempre essa mentalidade de escassez. E foi isso que a serpente conseguiu colocar, porque ela aceitou em Eva e consequentemente,
Adão aceitando também na raça humana. Minha cabeça já explodiu aqui, né? Fala um negócio, já começa. Mas agora, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar assim. Aí a gente vai para Adão. Quando Eva ela come a semente, o fruto, e a semente da orfandade entra no coração dela, né? E começa a germinar rapidamente, ela leva isso para Adão. Mas o representante legal da família era quem? Pois. Exato. Adão. Exato. Porque quando Próprio Deus vem Adão. na viração do dia, e parece que Deus vinha na viração do Sim. dia, não é? Ele perguntou foi para Adão, né? Yeah. Adão, onde estás? Tipo assim, Deus chega e fala assim, eu quero conversar com o representante da casa, o líder da casa. Gente, a Bíblia é um livro atual. Não, né? Até hoje nós temos que entender que tem um responsável legítimo. Não é que o homem é melhor que a mulher. São funções estabelecidas por Deus, tá? Por Deus. Por Deus. Não, porque, ora você vê em Gênesis Deus falando da humanidade como raça humana, ora está falando da humanidade como gênero. Então não é o homem mais importante que a mulher. Teve uma ordem de criação para deixar bem claro os papéis, inclusive. Yeah. Isso é uma das coisas, para além da questão do divórcio e de não haverem pais presentes, na questão das famílias mesmo, né? Uma das falhas que hoje em dia há, e a gente vê isto acontecer em Portugal e no mundo, no geral, né? Muita falta da figura do Paternal. pai, paternal, É. como o homem como líder da casa. E isso causa muita orfandade, eu observo-se isso, e principalmente nos homens, por não ter aquela figura. Isso. É. Então, aí, Lucas, a gente pega, vai andando. Então, quando Deus fala, Adão, aconteceu um problema. A gente tem que conversar. Ele se esconde. Então, há uma ruptura. Aí que começa. Há uma ruptura do homem com ele mesmo, do homem com Deus, do homem com ele mesmo e do homem com o outro. Ele se esconde e se desconecta de Deus. Ele coloca a culpa na mulher e se desconecta da mulher. A prova que a orfandade entrou na família, ali naquele momento, é em Gênesis 4, quando Caim mata Abel. A orfandade instalada, a rivalidade entre os irmãos, a competição, tudo isso já é fruto da metástase da orfandade, é como um câncer sendo multiplicado na raça humana. Então, o plano da redenção é trazer os filhos de volta para a casa do Pai. É estabelecer um novo Éden, mas agora no coração. Para que Deus venha na viração do dia se encontrar com o seu filho. Né? Aí a gente vai para Lucas 15, né? A parábola do filho pródigo. Na nossa igreja, lá em São José, a parábola do pai amoroso. Nós vemos já uma história um pouco mais sofisticada, que é a mesma coisa de Caim e Abel. É um ecossistema de orfandade. Então, o pai, representando Deus, né, tem 2 filhos. Né, e no livro Escolha Ser Filho, eu digo que são 3 filhos na parábola, na verdade. Tem o filho R de rebelde, o que sai. Tem o filho R de religioso, que não sai, mas o coração dele saiu há muito tempo, que é o mais velho. E tem o R do relacional, que é o próprio Jesus, que é o que conta a parábola. Porque Jesus é o oposto do rebelde e o oposto do religioso. Exato. Então, por isso que ele tem um capítulo no Escolha Ser Filho, que é o 3º filho, que é o próprio Jesus. Então, nessa parábola fica muito bem claro qual é o mal da humanidade. O filho mais novo quer parte da sua herança. Ele desonra dentro do contexto judaico. Ele pede a herança com o pai ainda vivo. A herança já era dele. Mas ele se desconecta, ele quer a sua parte, e ele se desconecta emocionalmente, e depois ele se desconecta geograficamente, porque a orfandade ela vai crescendo. Ela vai aumentando se não acontecer uma interrupção intencional. E ele sai, e ele se detona. Né? A gente brinca que para Deus resgatar um órfão, ele pode
permitir uma fome na terra. Porque ele vai para uma região distante, diz o texto, e a região passa a passar um tempo de muita escassez. E ele já, sem nada, numa região com escassez, vai trabalhar e deseja comer aquilo que os porcos comiam. Jesus está usando uma história exagerada, porque o judeu não se alimentava de carne suína. Então, para dizer que, na expressão do Brasil, o rebelde chegou no fundo do poço. Não tinha mais para onde descer. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Quando ele cai em si, que é o arrependimento, aí vamos para o segundo aspecto que eu comecei. O primeiro aspecto é que a orfandade é uma batalha espiritual, porque começou em Lúcifer, hoje Satanás. Pessoas que lutam contra a orfandade sempre vai ser estão uma debaixo estratégia de uma batalha espiritual. Satanás, yeah. Exatamente. Faz sentido. Sempre Ele vai é ser o a vilão. estratégia dele. Segunda coisa, não se rompe com a orfandade sem arrependimento. Caindo em si. Caindo em si, arrependimento. É voltar. Então, muitas vezes a gente se vitimiza porque meu pai me abandonou, porque a minha mãe me abandonou, porque o meu irmão me abandonou. E a gente se vitimiza e não entende que nós realmente não temos controle com o que as pessoas fazem em relação a nós, mas nós temos controle em relação a como nós reagiremos em relação ao que as pessoas fazem. É um adágio popular, né? Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele sente e faça ninho. Yeah. Pouse e faça ninho. Então, a partir do momento que eu aceito o que fizeram comigo, os estímulos de orfandade, eu pequei. Esse segundo livro, eu e a minha pastora, nós precisamos ser claros. É de ordem espiritual, a orfandade, mas também é pecado. Porque Deus me fez para ser filho. Então, quando eu me arrependo, eu tenho consciência que é uma batalha espiritual. E eu me arrependo, meu coração começa a se abrir para a cura. Então, esse menino cai em si, da parábola de Lucas 15. Ele começa a retornar. Ele começa a retornar, presta atenção, ele vai chamando, ele ensaia o discurso dele de encontro com o pai. E ele chama, no discurso dele e depois presencialmente, pai de pai o tempo todo. Ele está arrependido. E ele diz assim, olha, se ele me receber como empregado, se meu pai me receber como empregado, porque os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo, né? Eu vou estar satisfeito. E ele vai demonstrando arrependimento e o pai o encontra. E o pai coloca sapatos nele, porque o escravo andava descalço, coloca roupas novas, um anel. O que é o anel? Foi dado para ele de novo o direito de usar os bens da família. Wow. Tem um livro do Tim Keller chamado Deus Pródigo. É surreal, é extraordinário. Por que Deus é pródigo? Pródigo, na verdade, não significa arrependido. A etimologia pródigo significa gastão. Deus pródigo, o Deus que gasta misericórdia e graça com a gente. Wow. Ele gastou, o pai da parábola gastou. Tipo assim, você não tem mais nada, meu filho, para me dar, a não ser você mesmo. Mas eu tenho ainda algo para lhe dar. Né? Quando você me falou no backstage, pastor, orfandade, paternidade tem a ver com dinheiro? Também tem. Por quê? Aí entra a história do segundo filho. O segundo filho, na verdade, dentro da cultura, ele deveria ir com o pai receber o irmão, por ser o filho mais velho. Sim. Então, ele já está... porque a pressão revela o nosso coração. Então, na pressão daquele contexto, o coração do mais velho também se mostra pródigo. Ele estava distante do pai, mesmo estando perto do pai. E o problema do mais velho é o inverso. É a autojustiça e a religiosidade. Ele se compara. Ele tem uma balança para dizer assim, ó, meu irmão não merece
o perdão. E o pior, ele tem uma mentalidade de escravo, de escasso. Ele tem e não aproveita. Isso é uma prisão espiritual em relação ao dinheiro. Prosperidade é ter também e usufruir. Pois. Não é só repartir. Então ele tem sérios problemas. E outra, vamos lá. Quem que estava dando esse churrasco? Porque o pai mata um novilho gordo para a avó do menino. Sim. Com dinheiro de quem? O menino mais novo não tinha. De quem que era o dinheiro do churrasco? Do pai e do mais velho, não é? Do mais velho, exato, sim. Então eu costumo dizer assim, o mais velho tinha problema com a avareza também. Porque ele diz assim, olha, o senhor nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos, mas vem esse teu filho que gastou dinheiro com as prostitutas, meretrizes, né? E, interessante, é autojustiça, ó. Uhum. A narrativa não diz que ele gastou dinheiro com prostituta, diz que ele viveu irresponsavelmente. Aí já é a mentalidade distorcida do mais velho. Ele acrescenta coisas, né? Ele quer deixar a situação do mais novo insolúvel. E diz, olha, ele gastou dinheiro com prostitutas. E aí o senhor perdoa e dá um novilho gordo para ele. Isso não é justo, né? Basicamente está falando assim, nós estamos usando o nosso dinheiro para pagar um churrasco para alguém e readmitir na família uma pessoa que não merece. Mas quem merece? Tim Keller pergunta, quem merece? No seu livro. Quem merece? Então, a orfandade ela tem dois caminhos. A rebeldia e a religiosidade. Eu, por exemplo, nunca saí da igreja. Nunca. Eu nunca fiquei bêbado, nunca fumei um cigarro. Eu nunca deixei de ir aos domingos. Eu não me lembro o domingo que eu faltei na igreja. Por mais jovens assim, senhor. Eu não me lembro. Mas, assim, qual foi o meu problema? Como a minha família ela vem de um contexto muito religioso, porque a nossa igreja era muito religiosa, precisa ser uma igreja boa, mas muito religiosa e tradicionalista na época da minha infância, em especial. Quando chega ali no final da minha adolescência e meu lar colapsa, meu pai sai de casa e vai acontecer um divórcio depois mais para frente, mas já acontece a separação geográfica, eu fico do lado da minha mãe, no sentido de protegê-la, porque eu fiquei do lado mais com a pessoa mais frágil, na minha opinião, ali. E meu pai foi. Eu me desconectei do meu pai. Primeiro começou a desconexão e depois se tornou em algo que é pior do que o ódio, a indiferença. Eu deletei meu pai da minha vida e fiquei cuidando da minha mãe, que transformou-se numa pessoa depressiva, né? O diagnóstico de transtorno bipolar de humor. Ela passou por esse transtorno 35 anos. Ela morreu sem ter tido, digamos assim, cura dessa síndrome, dessa doença emocional. Eu me desconectei do meu pai e a orfandade começou a entrar no meu coração. Para justificar esses sentimentos, eu fui para o lado da religiosidade, da autojustiça, do merecimento, da vitimação, né? Então, eu passei a ser um órfão semelhante ao irmão mais velho da parábola de Lucas 15. Então, quando um pai, Alex, sai da sua casa, não existe nenhuma pesquisa na Terra que comprove que essa família não vai sofrer danos emocionais bem profundos e importantes. Até hoje. Por quê? Porque a configuração que Deus fez para a família é a única possibilidade da família ser saudável. Papai, mamãe e filhinhos. Papai, macho, mamãe, fêmea e filhos. Gênero masculino e feminino. Tudo bem estabelecido. Eu acho interessante. Nós temos que ensinar muito a nossa juventude, falar sobre as questões de gênero e tudo mais, mas de uma forma mais leve. Porque nós não estamos inventando nada.
É. Entende? Nós cremos na Bíblia. Né? É o primeiro passo quando a gente vai evangelizar alguém. Essa é sempre minha dica. Se a pessoa não acredita na Bíblia, você tem um trabalho anterior. Precisamos levar a pessoa para acreditar na Bíblia, aí aí é o outro passo. Porque ela vai acreditar, você vai começar a mestrar para ela, daqui a pouco ela tem um encontro com Jesus. O Espírito Santo vai agindo. Então nós estamos tentando argumentar com pessoas que não acreditam na Bíblia. Que é a nossa regra de fé e prática. Não tem discussão. Né? Não tem discussão. Eu acredito na Bíblia e a Bíblia diz que a configuração da família é essa. Ah, mas eu não acredito nessa configuração. Ok, é porque você não acredita no livro que eu acredito, como divino. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. Mas, independente se acredita ou não na Bíblia, os danos da ausência do pai são assim, evidentes e marcantes em toda a sociedade. Né? Então, quando... Aí a gente vai para... Só eu estou falando aqui, né? Mas... Aí a gente vai, pode interferir. Aí a gente vai para a configuração da família biológica. Tanto uma menina quanto um menino, em formação, precisam da figura do homem. Aí, por que, Fabiano? Tem muitos motivos. A partir de que, mesmo que seja uma menina, tem relação com o masculino também. E precisa dessa influência. Mas... o mais interessante, né, que eu queria colocar aqui a mãe, ela é igual, ela é assemelhante, porque a gente nasceu assim, não há como um pai disputar o amor dos filhos em relação a uma mãe, não tem como, porque a gente sai delas, nós saímos delas. Agora, por que o pai é super valorizado, mesmo a mãe sendo a comum? Por quê? Porque o pai é o diferente. O pai, entre aspas, a gente conhece quando a gente chega ao mundo. Olha para ele. A mãe, a gente está olhando para ela de dentro dela. Então, o diferente ganha muito peso por ser diferente. Né? Aí tá. Agora, aumenta a complexidade quanto à relação com o filho homem. Porque a masculinidade, ela não é aprendida. Ela é concedida. Um homem concede a masculinidade para o outro homem em formação. Esse é o ponto. Uma mulher não consegue conceder masculinidade. Ela consegue conceder boa educação, mas masculinidade não. Então a lacuna na masculinidade tem a ver com a falta de referência. E esse homem vai crescer com essa lacuna. E essa lacuna precisa de uma intervenção, senão ele vai ser um homem com essa lacuna e fatalmente, se algo não for feito intencionalmente, ele vai transferir isso para a próxima geração. Então, uma mulher que assume a responsabilidade de uma casa, ela nunca vai ser um pai, mesmo que haja como tal, de forma daquilo que o filho e a filha precisam receber. Então, isso é muito importante. Então, e aí, quando o lar ele fica disfuncional, né, quando ou a mãe ou o pai não estão presentes, ou há separação, os dois estão presentes, mas tem muitos conflitos, inevitavelmente, né, muitos conflitos acontecem, quando há esse desequilíbrio, não é que um indivíduo desse fruto familiar, ele está confinado a ser alguém que não tenha condições de ter um equilíbrio emocional e ser uma pessoa, do ponto de vista relacional, bem-sucedida. Mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, vai ser mais complexo. Né? Tem consequências. Né? Aí que entra a igreja. A igreja, ela é tipo o escape de Deus, cara. É a esperança. A igreja dá aquilo que a nossa família não pôde entregar. Então eu perdi a conexão com o meu pai. No final da minha adolescência, eu ganhei muitos pais na igreja. Minha mãe ficou depressiva, eu perdi a conexão com ela. Ela não tinha mais como me dar. Só eu que dava. Eu ganhei muitas mães na igreja.
eu perdi um pouco nessa turbulência, nem culpo os meus irmãos, mas nós perdemos a conexão um com o outro durante muitos anos. Eu ganhei muitos irmãos e irmãs. Na igreja ganhei até um casamento. A igreja, ela é essa boia que é lançada para a gente nesse grande naufrágio que acontece num divórcio, por exemplo. Aí nós estamos falando no backstage aqui, que eu coloco nesse livro, a história dos elefantes. Né? Na África do Sul, naquelas grandes reservas de santuários de elefantes, que tem outros animais também, mas basicamente é concentrado nos elefantes, né? E então aconteceu uma superpopulação em uma reserva. Eles decidiram migrar alguns machos para adultos para uma outra reserva, mas transportar elefante não é tão fácil assim. Então eles desistiram e fizeram Um animal enorme. fizeram uma alternativa. Vamos transportar os adolescentes. E eles transportaram para outra reserva elefantes adolescentes. Em poucas semanas, esses elefantes adolescentes, eles começaram a destruir o ecossistema, inclusive em bando, matando os gigantes e excepcionais rinocerontes brancos, ferozes. Entenderam rapidamente que era falta de pai. Figura paternal. E aí fizeram o transporte de elefantes adultos com referência de pai, como referência de pai, e organizou rapidamente o ecossistema. Então, quando a figura paterna ela enfraquece, há um colapso na família, mas a partir daí precisa ser intencional. E cada indivíduo dessa família precisa ter muita consciência dos danos, mas não pode parar simplesmente no diagnóstico, tem que procurar ajuda. Né? Hoje a gente tem a ajuda da psicologia. A questão é que às vezes o pessoal não valoriza, ou seja, não dá o peso, o devido peso, né? Porque às vezes isso afeta muito e as pessoas agem como se nada fosse, né? Até mesmo por exemplo, estava a pensar bastante enquanto estavas a falar, a questão de um jovem que os pais se divorciaram e que ele perdeu a figura paternal, o quão difícil é para ele às vezes se humilhar perante Deus e dizer, olha, preciso que sejas um pai para mim. Eu preciso de um pai, eu preciso que tu preenchas esse... Porque até, isso falando um bocado até da minha experiência, porque também tive pais que se separaram quando eu era bastante novo, às vezes o que acontece muito não é uma frieza e uma apatia completa, mas é uma certa dureza de deixar que pessoas cheguem. Não, aqui alguma coisa se quebrou. Eu não sei bem porque sou novo, não consigo discernir, né? A maior parte do pessoal novo está a aprender quem é que é, né? Então não consegue discernir o que é que se pode passar ali, mas nota-se que existe assim uma certa frieza. E isso depois, né? Mesmo que a pessoa esteja na igreja, mas se a pessoa não tiver aquela postura de eu quero me humilhar e eu quero receber este amor, vai apenas ir à igreja e ponto final. E nada vai acontecer, né? Portanto, existe também uma postura bastante importante que a pessoa tem que aprender a buscar, né? Exatamente, porque eu coloco no livro, na Paternidade Bem Resolvida, inevitavelmente você transfere a sua imagem de pai biológico para Deus. Inevitavelmente. E aí, por que o diabo bombardeia a família? O que é a família, basicamente? A família deveria ser um ecossistema para ensinar a gente a se relacionar com a Trindade. Pois. Então, o pai representa Deus. A mãe representa o Espírito Santo. E os irmãos representam Jesus. Basicamente, tem um capítulo aqui no Escolha Ser Filho que eu falo sobre isso. Basicamente, a família é uma réplica, com limitações, obviamente, da Trindade. E a principal palavra de uma família, que a família deveria buscar, é a palavra intimidade. Conexões. Se eu sou conectado à minha família, papai, mamãe, irmãos, quando Deus for apresentado para mim, eu não vou ter nenhum tipo de empecilho de me relacionar com Ele. Então imagina só a problemática em relação à igreja. Eu não consigo ver meu pai como pai, mais. Eu não consigo ver Deus como pai, mais. Eu nunca consegui ver.
como que eu vou ver a minha igreja como uma família? Como é que eu vou ver o meu líder como meu pai espiritual? Exatamente. Exato. É, Alguém que eu estou a conhecer agora. é até ofensivo. Mas quem é que É. pensas que és? É até ofensivo. Por isso que eu não sou muito a favor da gente ficar muito exageradamente ficar falando pai, mãe, esse tipo de coisa. A gente tem que saber trabalhar, e isso é importante, né? Eu não sou contra, mas tem que trabalhar muito isso, porque se uma igreja fica muito over, né, com isso, para quem está chegando com esse abismo de entendimento, de vivência, pode chocar muito. E pode, ao invés de aproximar, distanciar. A pessoa pode chegar e dizer assim, puxa, esse é um padrão que me ofende, que eu nem quero, que, né, pode ter muitos empecilhos, então a gente tem que saber, mas, inevitavelmente, a única, na minha opinião, chance das igrejas colaborarem com os problemas familiares, ela sendo uma família, um lugar de pertencimento, onde as pessoas são mais importantes por aquilo que elas são, do que aquilo que elas podem produzir. Mas os que são, produzem. Mas primeiro tem que trabalhar a identidade. Se você olhar Jesus, né, a gente acabou de falar numa palestra aqui, se você olhar em Mateus 3, 4, praticamente está condensado tudo ali. Né, a história dele, o suprassumo ali. Né, fora aquilo ali vai ter a crucificação e tal. Ele chega e ele pede para ser batizado. O que Jesus está dizendo quando ele pede para ser batizado? Eu quero demonstrar que o ser humano precisa de conexão, de pertencimento. O batismo é pertencimento. É identificação mútua. Né? Tanto é que ele fala para João, eu preciso cumprir toda a justiça de Deus. Né? A vontade de Deus é conexão. E lá está a Trindade, né? Vem o Espírito Santo em forma de Aí. pomba e é o pai a falar ali. E o filho. Exatamente. E aí vem a voz. Este é o meu filho amado. O que está acontecendo no primeiro momento na história de Jesus? Identidade. Tem gente que fala assim para mim, pastor, e a minha missão de vida? Para muitos eu digo, dependendo do estágio, se eu tiver afinidade, vivência, concentre-se primeiro na sua identidade. Identidade, enraizamento, missão. Então Jesus, ele é batizado, escuta que ele é um filho amado, e ele já tinha aprendido isso, né? Exato. Né? Nos anos todos de vida, porque ele começa com 30. Ele é levado para o deserto e a sua identidade é testada. E quando ele supera os testes da sua identidade, e ele estava sendo tentado por quem? Pelo órfão, Satanás. Se tu és filho de Deus. Ele reafirma que ele é, né? Não cedendo às tentações do diabo. Ele é enraizado na sua identidade. Ele está pronto para começar a sua missão. Então, identidade, enraizamento, testes, missão. Se o jovem respeitar isso, ele vai explodir. Né? No Brasil, lá explodir é que vai acontecer. Né? Explodiu, aconteceu. Entende? Deu certo. Porque alguém que não tem identidade bem formada, quando chega à missão, que é o holofote no rosto, essa luz é cega. Então entra a vaidade, a ostentação, o ego. E a identidade está muito ligada à questão da orfandade, justamente. E eu queria já agora perguntar se não podias falar um pouco sobre algo que eu acho muito interessante, que eu acredito que tu fales e que és uma pessoa muito boa para falar sobre esse assunto, que é em relação a, por exemplo, a questão do legado dentro da igreja, legado dentro do ministério, de a importância de, a honrarmos e respeitarmos os nossos líderes, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que são os nossos pais espirituais, como é que isso é benéfico para nós agora, por exemplo, nós somos jovens, a nova geração, criar o futuro, continuar o legado dos nossos pais espirituais. Como é que isso funciona assim? Né? Lucas, o órfão, ele tem a síndrome do autoexistente, né? Ele não saiu ele é tão bom que ele saiu do nada. Não tem influência nenhuma. Entende? Então, o autocriado é uma doença para a igreja, o corpo de Cristo. Então, o avivamento, né? A gente ora tanto pelo avivamento, né? Que Deus traga o avivamento em Portugal, no Brasil, nas nações. Mas o avivamento, ele não é sustentável
sem a conexão geracional. Porque quando acontece o avivamento e se não há respeito e honra com os antecessores, e aquele grupo que está experimentando o avivamento, ele não vai ter como gerar descendentes. Quem não respeita antecessores não gera descendentes no âmbito espiritual. Então aquele avivamento ele vai ficar segmentado àquele grupo de pessoas. Não é só por isso, mas também por isso, muitos avivamentos, ou a maioria deles, na Terra, duraram tão pouco tempo. O que traz sustentabilidade para o avivamento é a cultura da paternidade. É a conexão espiritual. O último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 4:6, está dizendo assim, vai chegar a era agora dos filhos e dos pais, que virá alguém no espírito de Elias, e aí a gente sabe que é João Batista, e vai converter o coração dos pais aos corações dos filhos, do contrário eu ferirei a terra com maldição. Então, aonde não há essa conexão, há maldição, que é a orfandade instalada. Olha só como é interessante. A orfandade estava tão densa no mundo que você não vê João Batista falar de paternidade nenhuma vez. Ele não tem tempo, mas ele carrega a unção. Ele carrega a unção e ele prepara o caminho. Quando Jesus começa a abrir a boca, o que Jesus começa a falar? Meu pai, pai, e eu, meu pai, o pai. E era isso, por acaso Jesus era uma coisa muito interessante, ele direcionava-se quase sempre quando queria falar sobre Deus, era o meu pai. Eu agora vou sair e vou para junto do meu pai. Vou conversar Os com o meu discípulos, pai, vou né? Os orar. discípulos começam a ver Jesus e eles começam a falar assim, cara, tudo bem, né, que ele é diferente da gente, mas ele tem alguns elementos que a gente já percebeu. Um deles é que ele ora. Uhum. Se os discípulos não percebessem que a vida do secreto de Jesus era um dos diferenciais dele, eles não pediriam para que Jesus os ensinasse a orar. E eles A perguntam... oração É, é Pai tão Nosso. específica, Pai Nosso. ok? Não foi Deus Nosso, foi Pai Nosso. Isso, pronto. Ensina-nos a orar, Pai. E naquela altura, para eles, assim, chamar Deus de Pai era É tipo, a coisa mais confianças inimaginável. com Deus. Então, basicamente, Jesus está dizendo assim, ó, na nova aliança a gente chama Deus de Pai na oração. Porque nem escrever o nome de Deus eles escreviam. Por isso que hoje a gente não sabe como é que se escreve o nome de Deus sequer. Exato. Então imagina passar de não posso escrever. Imagina eu não poder sequer escrever o nome do meu pai. Né? Eu não posso escrever o nome Sitson. Aí depois eu estou nessa mentalidade e de nada eu posso chamar ele de pai. E Jesus até chegou a falar Abba, que é paizinho, Pai em querido, intimidade. Então isso é muito louco. Então Paulo coloca, né, em Romanos 8, Gálatas 4, né, que o Espírito vai nos ajudar a chamar Deus de Abba Pai. Né? O Abba é aramaico e o pai é pater, grego. Então ele é o pai de todas as nações. Né? Então Amém. Isso é muito forte. Então, por isso que esse assunto orfandade se aplica a todas as nações de filiação, né? Yeah. Então, para fechar esse pensamento, é muito importante a gente ter um discipulado que contemple essa problemática no coração das pessoas. O discipulado precisa também trabalhar esse assunto, porque as pessoas elas chegam quebradas, sem referência, com a visão distorcida de Deus por conta das suas famílias. E a gente precisa, como igreja, trabalhar para que elas perdoem seus familiares, porque é aí que começa. Vai melhorar, através do perdão, a relação delas com Deus, porque está interligado, e vai culminar numa relação melhor com a igreja a cada dia. Então, por isso que a gente diz que a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Então, Deus me deu a graça de ter referências de homens na minha igreja. E o pastor Carlito, apesar de não ter uma idade tão distante da minha, é como se fosse meu pai mesmo. E quando o meu pai, que já é falecido, ele ficou muito hostil, e ele praticamente disse, Fabiano, você não é mais meu filho. Aí fui conversar com o pastor Carlito e ele disse, então você tem um pai, você tem eu vou lidar com você como se fosse um filho biológico, mas vou continuar sendo seu pai espiritual,
a orfandade não vai estar na sua vida em nenhum nível, né? Então, toda a minha história, ela só chega a esse ponto de influência, de frutos surreais que eu nunca imaginei. Por quê? Porque a orfandade vai diminuindo os seus sonhos. Tem a ver com a honra que surgiu no meu coração em função de ter sido acolhido como um filho em uma igreja. Então, eu vejo na juventude, Lucas, muita ansiedade em relação ao destino. Mas quem nasce grande é monstro. A gente tem que passar pelos processos. Primeiro de tudo, coração de filho. Segundo, coração de servo. Filho e servo. Filho e servo. Vocês tiveram que começar o podcast, mas talvez vocês não são as pessoas com currículo melhor para terem começado isso aqui. Mas vocês são servos. Isso é fundamental. Alguém tinha que começar. O servo, ele vê algo que caiu no chão, ele não chama o especialista de pegar coisas no chão para pegar aquilo. Ele pega. Então, como a igreja ajudou a tirar a orfandade do meu coração, eu disse assim, eu fiz uma resolução, eu vou servir essa igreja até o fim da minha vida. Ser pastor foi uma consequência. Em resposta a um serviço também. Exato. Ser pastor é uma consequência. As pessoas falam, qual que é o seu segredo? Ser Filho servo. e servo. Yeah. Eu não tenho nada demais. Eu não sou... Tudo isso aqui é milagre. Eu não sou... eu falo, inteligente, parte inteligente da família, minhas filhas e a minha esposa. É outro nível. Elas falam algumas coisas que eu nem entendo, tem hora e tal. Eu sou assim... Eu tenho muitas sequelas mesmo, em função da minha família. Eu tenho muitas limitações. Só que essas limitação cognitiva, um monte de coisa. Só que esse tipo de coisa me fez... porque assim, o órfão, ele só tem duas opções: continuar órfão ou ser filhão. Eu não fui só para os braços dos meus pais espirituais, antes eu fui para os braços de Deus. E aí que entra o profético na minha vida, o sobrenatural, experiências com Deus, esse vício pela presença de Deus, essa loucura espiritual. Os caras falam, pastor, você é muito intenso. Tá? Que isso? Cara, é um caçador de Deus, eu virei um caçador de Deus. Por quê? Porque eu fui meu coração foi tão ferido que quando eu vi que Deus é maravilhoso e ele não teve absolutamente a ver com aquilo, porque ele é bom, eu falei, Deus, então eu vou para cima. Eu me lancei completamente, né? E aí fui para níveis de entrega, de consagração. E aí uma coisa foi puxando a outra e eu estou aqui até hoje. E por que eu falo sobre paternidade? Porque eu aprendi que uma ferida fechada... Até era algo bom até mostrares a capa dos livros esse para o aqui pessoal. é o primeiro, né? Acho que era muito bom o pessoal Paternidade bem resolvida. E nessa linha, o segundo é esse aqui, Escolha Ser Filho, que eu escrevi com a minha querida e amada pastora Leila Paz, a pastora líder, junto com o pastor Carlito. E ambos estão a ser vendidos cá na igreja, portanto, quem quiser pode ir adquiri-los. E próximo domingo já. Por isso que eu aprendi o seguinte, quando Deus fecha uma ferida, ele inaugura uma unção. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Então, um dia eu fui um paciente terminal na área de orfandade, fui para a UTI. Deus milagrosamente me tirou de lá. Eu comecei a fazer parte da Universidade dos Filhos, me graduei, fui para pós, fiz mestrado, doutorado, e hoje eu sou faculdade da vida. E hoje eu sou especialista para levar aquilo que Paulo fala, pelas consolações que eu fui consolado, eu posso levar consolo. Né? Então, basicamente, isso aí. Uou. Fogo. Que aula! Então, aí, para concluir aqui, nós temos um tripé, então. A nossa relação com a nossa família biológica precisa ser bem resolvida, que é a paternidade biológica. A nossa relação com Deus precisa ser bem resolvida, que eu chamo de paternidade divina.
E a nossa relação com a igreja precisa ser bem resolvida, que eu chamo de paternidade espiritual. Se uma perna desse tripé falhar, nós nunca seremos o que nascemos para ser completamente. Então temos que trabalhar essas 3 coisas, elas estão interligadas e elas impulsionarão o nosso destino. Mas não, um filho, ele não fica focado. Isso tem que ser muito trabalhado, meninos, na juventude. Um filho não fica só focado no destino. Ele frutifica em todo o processo. O destino é uma consequência. Eu não vou ser medido um dia na minha vida, quando eu chegar diante de Deus, só para Ele ver quanto da porcentagem do meu destino, do percentual do meu destino, eu atingi, mas o quanto eu honrei na jornada da vida, em todos os estágios e estações. A gente não pode desprezar uma segunda-feira sem termos uma paixão por Deus, pela nossa família e pela nossa igreja. E, consequentemente, pelas pessoas que nos cercam. Porque a gente leva essa cultura do céu por onde passarmos nesse planeta ainda cheio de órfãos. Yeah. Grande missão. Mas muito obrigado. Muito obrigado Tamo junto. por partilhares todos esses ensinamentos. E o pessoal agora tem muita coisa para fazer. Temos que aprender a ser filhos. Temos que aprender realmente a ser filhos. Aprender e escolher. Né? Pois. É uma decisão, né? É uma decisão. Yeah. Por mais que tenhamos uma história... Falar um pouquinho aqui para eles, né? Por mais que tenhamos uma história muito triste de orfandade, e não dá para a gente desmerecer um sofrimento. Eu aprendi isso. O que dói, dói. A gente pode, em Jesus, escolher. Escolher e decidir. Eu não quero a orfandade na minha vida. E você será um tipo de José, um tipo de Davi, um tipo de Jesus, e a sua história será extraordinária. Escolha diariamente ser filho e seu destino será extraordinário. Deus abençoe a sua vida. Amém. Então, pois, pessoal, tivemos uma conversa muito interessante, muito edificante. Procurem adquirir os livros, ler os livros, estudar os livros e deixar que o testemunho do pastor Fabiano Ribeiro e todo o ensinamento que está ali naqueles livros, que realmente Deus possa usar isso para tocar a tua vida. Vai lá adquirir os livros. Também tens outros livros, né? Também de outros temas. Sim, tem um livro chamado Votos Espirituais, que são os nazireus Isso do também era um século ótimo XXI. tema. Nazireus do século XXI. É possível ser radicalmente consagrado no século XXI? É possível. É possível. Um livro chamado Derrote Mamon, que é um livro sobre dinheiro. Mateus 6,24, Jesus diz, olha, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. No original, riquezas é mamon. Mamon é uma entidade espiritual que disputa o nosso coração e quer desvirtuar a nossa relação com o dinheiro. E se o dinheiro ele pegar o nosso coração, a gente vira as costas para Deus. Como ter uma vida saudável nessa área, né? E aí tem outros projetos chegando no forno já, né? E é muito bom nessa linha. E antes de terminarmos, né? Acho que podemos terminar talvez com uma oração do pastor relacionada a este Orar tema. sobre também o pessoal, para conseguirmos todos, né? Entender a paternidade de Deus e fluir nisso, que acho que é algo também, uma unção que está com o pastor, e acho que é bom orar por nós. Papai, o Senhor é o nosso paizinho. E nós queremos, todos os dias, abrir os nossos olhos, respirarmos profundamente e podermos declarar mais uma vez, Pai, Papai. E tanta coisa conspirou e conspira para a gente não te chamar de Pai, mas que o Teu Espírito, que nos capacita a isso, nos abençoe com o Seu poder todos os dias. Mesmo que as vozes da orfandade, da autossabotagem, do mundo, da carne, do diabo, tentem nos roubar desta consciência, dessa experiência, que o Senhor blinde o nosso coração. E eu quero ministrar sobre cada um
que está neste podcast, que o teu espírito remova qualquer nível de orfandade. E que eles possam te encontrar como pai. Que o Senhor cure as suas relações familiares. Que o Senhor cure as suas visões em relação ao Senhor mesmo. E que o Senhor também eleve para um outro nível o relacionamento de cada um com a igreja, para que cada um veja a igreja como sua família espiritual. Papai, haja e que assim possamos levar a cultura do céu, levando a tua paternidade, por onde o Senhor nos enviar daqui até os confins da terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado Tamo por junto. estás aqui conosco. Bom demais. Bom demais, bom demais. Foi ótimo. Vocês são demais. Deus abençoe. Muito obrigado. E agora, pessoal, este então foi mais um podcast fantástico e já sabem que agora temos um TPC, não é? De aprender a discernir, a sermos filhos. Nos pormos na posição de sermos filhos, de humildade, de serviço, de aprender a discernir o coração do Pai, porque grandes coisas Deus tem para aqueles que querem ser filhos, para aqueles que escolhem ser filhos. Então, que tu, aí onde tu estás, tu tomes essa decisão, até que seja mesmo depois de ouvir este podcast e tomes aquela decisão, não, eu vou parar de agir como órfão e eu quero ser filho amado, escolhido e protegido por Deus, pois Ele tem grandes coisas para aqueles que são filhos. Então envia este podcast para todos os teus amigos, para aqueles que tu sentes, não, eles precisam de ouvir esta palavra, não o mandes numa questão de dica, porque isto é uma palavra para todos, não sei se tu sentiste que foi para ti, mas eu acho Já que do isto é... tipo, olha, vou mandar para os órfãos aí. Exato, olha, não, vocês- acho que todos nós estamos a precisar de aprender mais acerca de quem Deus é como Pai para nós, mas aquelas pessoas que tu sentes, não, era bom ouvirem este tipo de podcast, então envia, encoraja a pessoa a ouvir e a estar aqui presente. Ponham também que os vossos comentários, eles são bons também para nós sabermos aquilo que possa estar a funcionar para Deem um vocês. likezinho aí também. Deem like, ponham um sininho para vocês serem sempre avisados e permaneçam aí connosco, pois grandes assuntos ainda temos aqui para conversar, que são assuntos que nós acreditamos que Deus quer falar, não somente aqui nesta mesa, mas também a todos aqueles que possam estar a ouvir. Então acreditamos que Deus está a fazer grandes coisas. Portanto, fiquem aí, fiquem atentos e até ao próximo podcast. Tchau!